Romanos capítulo 8, nós faremos a leitura dos versos de número 28 até o verso de número 30. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos por essa manhã e pelo privilégio de podermos estar na tua casa e adorar ao teu santo nome e poder, Senhor, ouvir acerca da tua santa palavra. Ó Pai, seja gracioso para conosco e fale, Senhor, aos nossos corações. Nós nos reunimos aqui para te adorar e para ouvir a tua voz. Não estamos interessados em ouvir voz de homem, queremos ouvir o Senhor falando conosco, porque o Senhor conhece as nossas mais profundas aflições, as nossas angústias, conhece toda a nossa história, porque o Senhor nos formou. Por isso pedimos, desvende os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Torne claro para nós o Seu Evangelho, que o Senhor nos dê do Seu santo e poderoso Espírito, que Ele venha sobre toda essa congregação, ilumine a nossa mente e o nosso coração, nos habilitando a receber poder para proclamar e receber a Tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto de Romanos que nós lemos, nós recebemos aqui uma gloriosa promessa da parte do Senhor em sua palavra. E é sobre isso que nós desejamos considerar com vocês hoje pela manhã. Veja, todos nós fazemos e recebemos promessas. Não há pessoa aqui que não tenha em sua vida feito ou recebido alguma promessa. Todos nós estamos envolvidos com isso. Na verdade, nós gostamos mais quando as promessas nos são feitas e nos aborrecemos, nos indignamos quando as pessoas que nos prometem algo quebram essa promessa. Isso nos entristece e nos irrita, porque nós gostamos de promessas que são cumpridas, gostamos de receber promessas, mas gostamos muito mais que essas promessas que recebemos sejam cumpridas. Mas nós também, algumas vezes, quebramos as promessas que nós fazemos, tanto aos homens quanto a Deus. Pense em quantas promessas nós fizemos ao Senhor e nós as quebramos. Esse período que nós estamos, final do ano, ele é fértil para as promessas que nós começamos a fazer ao Senhor. Fazemos muitas promessas a Ele, que vamos ler a Escritura, que vamos ser mais dedicados na igreja, que vamos estar mais presente, que vamos evangelizar, sei lá, tantas promessas que nós fazemos, para depois de 15 ou 20 dias do ano que se inicia, nós descobrimos que nós começamos a fracassar em cumprir as promessas que nós fizemos. Aqui, então, nesse texto sagrado, nós temos o próprio Deus nos fazendo uma promessa gloriosa. Qual é a natureza da promessa que o Senhor está nos fazendo aqui? Aqui nesse texto nós temos uma grande promessa. Como ela é? Vamos então tentar avaliar essa promessa. Nós percebemos que essa promessa ensina que nessa vida muitas coisas nos sucederão. Seremos alvos de muitas coisas, sob diversas circunstâncias, sob vários aspectos. Então a promessa ensina que muitas coisas sucederão em nossa vida. A promessa aqui ensina que em todas essas coisas que nos sucederão, Deus está governando sobre elas, todas essas coisas estão debaixo do governo, todas as coisas que nos sucedem estão debaixo do governo, da condução, dessa providência bendita e maravilhosa que conduz a nossa vida. E também que Ele está preocupado
em fazer com que todas essas coisas que nos acontecem contribuam para o nosso bem. Então, muitas coisas nos sucedem, todas essas coisas que nos sucedem estão debaixo do governo de Deus, e todas essas coisas que vêm sobre nós são organizadas pelo poder do soberano, de modo que todas elas contribuam para o nosso bem. Essa é a base da promessa que nós vamos avaliar nessa manhã. Agora, qual é o objeto da promessa? Ou seja, a quem se dirige essa promessa? Veja, note o verso de número 28. O apóstolo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que nós precisamos considerar agora? O que nós precisamos considerar é que a quem foi que Deus ele direcionou essa promessa de fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Essa promessa, evidentemente, conforme nós podemos extrair as verdades do texto que Paulo escreve, ela não se aplica a todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Temos uma grandiosa promessa aqui, mas logo vamos estabelecer que essa promessa, a quem é dirigida essa promessa? Não são a todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Na verdade, essa promessa diz respeito a certo grupo de pessoas. Essas pessoas às quais essa promessa do Evangelho se dirige, elas possuem duas características. E é bom que nós que estamos aqui olhemos para esse texto para perceber se as características que estão impressas aqui estão presentes em nossa vida. Porque essa promessa só se dirige a certo grupo de pessoas onde essas duas características podem ser encontradas. Quais são as duas características? A primeira delas é que a promessa se dirige a todos aqueles que amam a Deus. Veja, o texto do verso 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, então, o que o Espírito Santo nos diz é que essa promessa se dirige a um grupo específico de pessoas, e esse grupo tem como primeira característica o fato de que eles amam a Deus. A promessa diz respeito àqueles que amam ao Senhor, aqueles que trazem o Senhor em seu coração e sob sua consciência como seu Senhor, como seu condutor, como seu redentor, como objeto do seu amor e de sua devoção, de sua adoração. Mas o que é que significa amar a Deus aqui? Nós podemos amar muitas coisas nesse mundo. Nós podemos amar coisas. Ontem nós estávamos hospedados lá na pousada e a televisão estava ligada no Lata Velha. E vocês, os que tiveram a oportunidade de ver, viram como o senhor que vai imitar o Elvis Presley, ele amava o seu Fusca, que estava tão acabado, o seu Fusca 75. Ele chorava por aquele Fusca. E assim, nós podemos amar muitas coisas nessa vida. Pessoas amam livros, pessoas amam carro, pessoas amam moto, pessoas amam sei lá o quê, a casa onde mora, e cada um pode apontar algum objeto de amor. Podemos amar as coisas, mas podemos amar algo mais valioso do que as coisas. Podemos amar pessoas. Nós amamos nossas esposas. Vocês amam seus maridos, as mulheres no caso. Amamos os nossos filhos, amamos os nossos amigos. Nós podemos amar pessoas, mas há algo mais glorioso que podemos amar: Deus. O objeto mais digno do nosso amor é o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de toda a nossa devoção. Ele é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa admiração. Nós devemos amar a Deus, amar as suas obras de criação, de redenção, de providência. Quando paramos para pensar nas obras maravilhosas do Senhor, o salmista diz: quão gloriosas são essas obras! Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. E quando nós paramos para refletir, para pensar sobre as obras de criação, por exemplo, a beleza desse universo, dessa criação que o Senhor realizou, isso deve nos levar a amar a Deus por suas obras de criação, por sua obra de redenção. Nós estamos aqui como resultado do sangue que foi derramado para que nós pudéssemos ter vida, obra de redenção do Salvador que nos alcançou, que nos transportou das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, a graça maravilhosa que nos alcançou, suas obras de providência. Ele tem conduzido a nossa vida a cada passo, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Nós observamos sinais
da providência maravilhosa de Deus, devemos amamos a sua palavra. Como diz o salmista, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se amamos a Deus, amaremos as suas obras de criação, de redenção, de providência. Amaremos a sua palavra, bendita, gloriosa, santa, perfeita, como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é pura e restaura a alma, o mandamento do Senhor é límpido e ilumina os olhos, o temor do Senhor é puro e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro depurado, são mais doces do que o mel, o destilar dos favos, e além disso, em os guardar a grande recompensa, de modo que se amamos a Deus, amaremos a sua palavra. Amaremos a sua condenação do pecado, ele que condena o pecado e todas as suas misérias. Amaremos a sua justificação bendita. Logo, o texto sagrado diz que a característica daquele grupo, para quem essa promessa é dirigida, é que eles amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica está ainda no verso 28. Primeiro, eles são aqueles que amam a Deus, são descritos como os que amam a Deus. Segundo, essa promessa é dirigida para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês perceberam isso? Verso 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na Escritura, há dois tipos de chamado que nós encontramos. Há primeiro o que nós chamamos em teologia de chamado geral. É a voz do pregador aos ouvidos de toda a congregação ou de todos aqueles que são capazes de ouvir. Todas as vezes que o Evangelho está sendo pregado com fidelidade, Deus está convocando homens e mulheres ao arrependimento. O Senhor está chamando homens e mulheres para renderem-se perante Ele. E isso é o que nós chamamos de chamado geral. Lembre-se que esse chamado, ele não necessariamente vai produzir vida. Jesus disse que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Esses poucos que são escolhidos são os que recebem o chamado eficaz. O chamado dito não apenas aos ouvidos, mas à própria alma. Se no chamado geral é a voz do pregador que se ouve enquanto ele está proclamando o Evangelho, no chamado eficaz é o próprio Espírito Santo que fala não aos ouvidos, mas ao coração e à alma. Esse chamado torna-se eficaz e irresistível, uma vez que a alma pecadora tenha ouvido a voz do soberano, a voz poderosa, como diz o Salmo, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor faz a costa dar à luz, a voz do Senhor faz estremecer a terra. Quando a alma pecadora ouve a voz do soberano chamando-a, ela se rende, se prostra, ela não suporta. Cristo se torna maravilhosamente doce e atrativo, de modo que a alma não conseguirá ver outra fonte do sossego que não seja o Cristo Redentor, o bendito, o crucificado. Esse chamado eficaz é o que está posto aqui, nesse verso 28. E a promessa se dirige a quem recebeu esse tipo de chamado. Se você está aqui, é um crente verdadeiro, alguém regenerado pela obra do Espírito, que foi chamado para estar perante o Deus Todo-Poderoso, essa promessa se dirige a você, que ama a Deus e que foi chamado segundo o seu propósito. Mas que propósito? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas que propósito? Qual é o propósito de Deus com isso? Qual é o propósito de Deus em chamar dessa maneira? O verso 29 diz qual é o propósito. O verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre todos os irmãos. Note que o propósito desse chamado eficaz é nos transformar à semelhança do Filho de Deus.
É para que nós sejamos conformados, sejamos conforme a imagem daquele que é o primogênito, daquele que é o amado, daquele que é o bendito, daquele que é o soberano. Cristo é um modelo para a transformação de toda a nossa vida. Cristo é um modelo que nós devemos perseguir. E quando o Senhor chama pecadores do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o seu propósito é que esses pecadores sejam transformados à imagem do Filho. Sejam como o seu Filho bendito, como o amado, diz a Escritura Sagrada. Agora, qual é a extensão, qual é a abrangência dessa promessa? Nós vimos que é uma promessa, a promessa de que todas as coisas vão contribuir para o bem. Nós vimos qual é o objeto dessa promessa, a quem ela se dirige. Não se dirige a todas as pessoas que habitam nesse mundo, dirige-se a um certo grupo de pessoas que possuem duas características, a saber, eles amam a Deus e eles são chamados segundo o seu propósito. Agora, e qual é a extensão, a abrangência, o que é que essa promessa alcança? O verso 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A essa altura, duas perguntas precisam ser respondidas aqui nesse texto para ajudar-nos na nossa compreensão. Primeiro, o que são todas as coisas aqui na Escritura? O texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que são todas as coisas aqui? Ora, o texto não podia ser mais claro do que é. Todas as coisas são todas as coisas. Isso envolve prosperidade, isso envolve saúde, isso envolve riqueza, bens, amigos, honra, segurança, sucesso, sossego, todas essas bondades que Ele nos enviam, mas também isso envolve adversidades, sofrimentos, doenças, fraquezas, lutos, perdas, desonra, escassez, lágrimas, tribulações, aflições, angústias, as mais intensas, todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor sabe utilizar-se de todas elas para produzir o bem na vida daqueles que o amam e na vida daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós olhamos para a vida de José, nós achamos que o que fez bem a ele foi ser senhor do Egito, com todas aquelas benesses. Não, mas o ódio do qual ele foi vítima, o desprezo, a soberba, a arrogância, ser vendido como escravo, ser caluniado, tantos sofrimentos que precederam aquele estado de glória, também contribuíram para o bem daquele servo. E ele consegue discernir isso quando os seus irmãos, tremendo de medo, em capítulo 51 do livro do Gênesis, tremendo de medo, eles pensam que José vai se vingar. E ele diz, veja bem, vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem. Deus sabe converter males em bem. Muitas vezes males são planejados com relação a nós. Muitas vezes até os males nos alcançam. Mas Deus sabe como transformar esse mal em bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não sabemos como isso é possível, nós não sabemos como é possível arranjar essas coisas, mas Deus, que é soberano e que vê em perspectiva, Ele sabe como cada coisa se encaixa em seu devido lugar, de modo que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, como conseguir entender isso? Como conseguir que maldades possam contribuir para o meu bem? Que sofrimentos que me sejam impostos nessa vida podem contribuir para o meu bem, que maldades que venham sobre mim, que tragédias que eu não sei descrever a razão, como eu posso compreender que essas coisas podem contribuir para o meu bem? É como uma engrenagem de uma máquina de relógio. Você já viu quando eu era criança e eu não podia ver um relógio em casa da minha avó, e eu desmontava esse relógio para observar como eram as coisas lá dentro. Você abre uma máquina de relógio e você vai perceber que nós temos coisas rodando em sentido horário para esse relógio funcionar. Também nós temos coisas rodando no sentido anti-horário para esse mesmo relógio dar a hora certa. A gente só consegue entender as coisas que giram no sentido horário, né? Mas no sentido anti-horário, a gente não consegue entender como é que essas coisas podem funcionar. Quando tudo está dando bem certinho, a gente consegue atribuir a providência.
Deus está no negócio, Deus está abençoando, as coisas estão dando certo. Mas quando as coisas começam a ficar turbulentas, a gente não consegue entender como é que Deus pode estar controlando essas coisas para o meu bem, porque a minha cabeça de barro só consegue imaginar que Deus está me abençoando se tudo for bem direitinho. O Senhor disse ao profeta: você está vendo o que, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Veja bem, uma vara de amendoeira não tem sentido, porque na época em que eu estou vendo essa vara, ela não floresce, ela não tem... Você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é que você está vendo? Bem, eu estou vendo que há várias promessas da Escritura, mas as circunstâncias estão me dando a entender que elas não têm como se cumprir. A promessa de que o Senhor está comigo, mas circunstancialmente a minha leitura é de que não é possível Ele estar com tanta coisa me acometendo, com tanta dor, com tanta aflição, com tanta lágrima, com tanta angústia. É como se o Senhor estivesse dizendo: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus não depende que as coisas estejam bem arrumadazinhas para nos abençoar. Ele é Deus sobre todas as circunstâncias, meus irmãos. Ele age através dos meios ordinários, Ele age contra os meios ordinários, Ele age acima dos meios, Ele é soberano. Nós não temos como imaginar como essas coisas podem funcionar, mas nós sabemos que dele é o governo e Ele pode todas as coisas. Se você conversasse com Jó, por exemplo, você poderia ter ouvido nos primeiros momentos da vida dele a expectativa de que a morte lhe era iminente, uma morte solitária e dolorosa. Quem podia imaginar que Deus iria reverter toda aquela situação? O Senhor governa a nossa vida, mesmo quando tragédias nos acometem. Nada está fora do governo soberano de Deus. Deus não governa somente quando as coisas dão certo, não. Governa também quando aos nossos olhos tudo está dando errado. Quando aos nossos olhos tudo está desandando, o soberano está em seu trono, governando segundo a sua vontade. O profeta Isaías disse no capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, assentado no alto e sublime trono. A mensagem não podia ser mais gloriosa. Uzias havia governado 51 anos sobre o reino de Judá. Era um rei piedoso. E depois de 51 anos, uma crise política instalada. Vocês sabem o que crise política pode fazer, não vamos nem discutir. Mas uma crise política instalada no reino. E todo mundo em perturbação. Como é que vai ser? Quem vai ser o próximo rei? Será que ele vai ser piedoso? Não vai. Quando o rei era piedoso, o povo buscava o Senhor. Quando o rei era perverso e idólatra, o povo se desviava. Como era que ia ficar a situação? Nesse contexto de calamidade, de perplexidade, Isaías foi orar e viu o Senhor aonde? Sentado no alto e sublime trono. O Senhor está dizendo: Uzias morreu, mas o trono não está vazio. Quem governa sou eu. Eu governo sobre todas as coisas. Governa em meio a calamidades. Por isso, os caminhos de Deus não dependem que tudo esteja arrumadinho segundo a nossa lógica. A lógica de Deus não é a nossa. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós vimos o que é todas as coisas aqui na Escritura. Todas as coisas são todas as coisas, as agradáveis e as desagradáveis, aquelas que eu gosto e as que eu não gosto também. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, uma segunda pergunta devemos fazer ao texto do apóstolo Paulo. Paulo, o que você quer dizer com bem aqui? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas que bem é esse? Note, muitas vezes o nosso conceito de bem é completamente desviado do ensino da Escritura sobre o bem. E isso produz muitos prejuízos na nossa caminhada e na nossa mente e na nossa fé, na maneira como nós vivenciamos a nossa fé. Não são poucas as vezes em que o bem para nós é aquilo que nós desejamos. Qual é o bem? O bem é o que eu desejo. Opa, a promessa é todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu estou desejando isso. Então, receber isso é o meu bem. Tomo posse da promessa. Vá com calma, não é assim não. Muitas vezes nós imaginamos que o bem é aquilo que nós desejamos. O bem é segundo a nossa cobiça. Para Deus, o bem não é necessariamente aquilo que desejamos. O bem, o nosso bem, é aquilo que nós precisamos. Existe uma distância
entre o que nós desejamos e o que de fato nós precisamos. Existe uma distância entre a nossa real necessidade e aquilo que a gente elege como sendo a nossa necessidade. Nem tudo que nós dizemos que precisamos, que nós necessitamos, é de fato o que nós necessitamos. A gente deseja cada coisa, né? Eu não sei como é aqui em Apodi, mas, por exemplo, lá em Pernambuco é assim. A mulher, ela não tem mais espaço para botar roupa dentro do guarda-roupa. Um belo dia ela chega e diz: eu estou tão sem roupa hoje para ir para a igreja. Eu não sei como é. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho um sapato para ir para a igreja. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. A nossa necessidade não é necessariamente aquilo que a gente elege como sendo a nossa necessidade. Deus é quem sabe do que nós precisamos. E Ele sabe providenciar exatamente o que é necessário para o nosso sustento, para o nosso governo, para a nossa condução. Então, para nós, o bem é o que nos torna felizes, aquilo que nos torna alegres. Para Deus, o bem é aquilo que nos torna mais santo. Para nós, muitas vezes, o bem é o visível, é o temporal. Para Deus, o bem é o invisível, é o eterno. O bem para nós, muitas vezes, é conforme os nossos interesses carnais apenas. Para Deus, é muito mais do que isso. Então, que bem é esse aqui que nos é prometido? Que é prometido a todos aqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. A resposta está no verso 29, eu já falei. Verso 29, o apóstolo diz: porque aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, com o propósito de que eles sejam conformes ou conformados à imagem do seu Filho. O Redentor é tão precioso e é tão amado por Deus o Pai, que Ele quer que todos os seus filhos adotados sejam parecidos com o seu Filho eternamente gerado. Ele quer que todos nós sejamos parecidos com Cristo. E a promessa aqui é que todas as coisas que nos sucedem, Deus se utilizará delas e fará com que elas contribuam para o nosso bem, contribuam para forjar em nós o caráter de Cristo e para moldar a nossa vida à semelhança do Filho bendito. O crescimento e a maturidade espiritual do cristão, a vida de santidade perante Deus é o bem prometido aqui. E como é que os problemas, as angústias e as aflições dessa vida contribuem para forjar o caráter de Cristo em mim? Para me fazer mais parecido com Cristo. Note, Deus sabe como utilizar isso. Deus usa a aflição para mostrar a maldade do nosso pecado. O salmista, em Salmo 119, ele disse: antes de ser afligido, eu andava errante, mas agora eu observo os teus caminhos. Deus usa a aflição para nos mostrar como o nosso pecado é desagradável, como o nosso pecado é mau, a malignidade, a pecaminosidade do nosso pecado e como isso afronta a Deus. Deus usa a aflição para mostrar a nossa total dependência dEle. Às vezes é em tempo de aflição que nós vamos aprender como nós dependemos de Deus e como nós não somos, não estamos alienados dEle para fazer segundo a nossa própria vontade. Às vezes é preciso um punhado de aflição para nos fazer voltarmos para o nosso Senhor como uma criança. Já viu uma criança, um bebezinho no alto da sua soberba, achando que pode andar longe dos pais, ele dá uma carreira e o pai chama, ele não quer ouvir, ele leva um tombo, cai e dói. Qual é a primeira coisa que ele faz? Chorar, voltar com o braço estendido para a mamãe, para o papai, buscando socorro e consolo. É assim ou não? Muitas vezes os crentes são assim. Deus usa a aflição para lembrá-los que eles dependem do seu Salvador, que eles dependem do seu Redentor, que eles não podem ter uma vida independente dEle, que eles devem voltar-se em lágrima, em choro, na sua dor, clamando por seu Redentor para que Ele os sustente, para que Ele os fortaleça. Deus usa a aflição para nos fazer voltar o rosto para Ele em aflição. O profeta disse: estando meu povo angustiado, cedo me buscará. Deus sabe que as aflições contribuem para nos fazer buscar ao Senhor mais em oração. Talvez os períodos que mais oramos são períodos de maiores aflições.
de maiores angústias, de maiores dores. Deus usa isso para nos fazer nos voltar para Ele em oração, e isso contribui para o nosso bem. Isso nos aproxima mais do Senhor. Deus usa a aflição para nos desmamar do nosso pecaminoso amor para o mundo, para com o mundo. Muitas vezes, meus irmãos, somos crentes, mas nós estamos amando o mundo, num verdadeiro ato de desobediência àquele que disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A razão é simples: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, procede não do Pai, mas do mundo. Agora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Assim, então, muitas vezes a aflição chega à nossa porta para nos desmamar do amor que nós temos para com o mundo. O mundo parece muito colorido para nós, muito belo, muito lindo, muito desejável. Em tempos de aflição, ele empalidece, as cores do mundo desaparecem e o nosso amor pelo mundo diminui. Ele não faz sentido para nós. Ele não tem como exercer domínio sobre nós. Estamos em aflição e a alma só pode voltar-se para Deus. Então é assim que Deus utiliza todas essas coisas para forjar em nós o nosso bem. Agora, podemos ter certeza de que isso vai acontecer? Podemos estar seguros de que o Senhor fará com que todas essas coisas contribuam para o nosso bem? Nós somos informados que sim, que podemos ter toda a certeza que Deus trabalha por nós. Isso não há dúvida. O texto do verso 28 começa dizendo: sabemos, não achamos, não pensamos, não imaginamos, não partimos do pressuposto, não, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra traz a ideia de certeza. Como é que nós sabemos? Qual é a razão pela qual nós sabemos? Como assim você sabe? Qual é a base de sua certeza? A base de sua certeza, a base da minha certeza, Paulo diria, é o verso 30. Veja como Paulo elabora a sua argumentação no verso 30. Ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é uma cadeia gloriosa aqui. O Senhor está falando daqueles que Ele conheceu, que Ele predestinou, que Ele chamou, que Ele justificou e que Ele glorificou. Ele está dizendo que os mesmos que Ele conheceu, Ele predestinou. Os mesmos que Ele predestinou, Ele chamou. Os mesmos que Ele chamou, Ele justificou. Os mesmos que Ele justificou, Ele glorificou. Eu não posso fazer a afirmação de que Deus conheceu 100, mas dos 100 Ele predestinou 80. Predestinou 80, mas dos 80 predestinados Ele chamou 60. E Ele, dos 60 que Ele chamou, Ele só justificou 40. E dos 40 que Ele chamou, Ele glorificou no final 20. Não! O Espírito Santo diz: aos que, a esses também. Então, a todos esses, o texto sagrado diz: a esses, no final do verso 30, Ele glorificou. Mas é estranho, o que é a glorificação? A glorificação é aquele estado em que nós estaremos para sempre no céu, livres de toda a presença do pecado, de todo o poder do pecado. Hoje nós estamos livres do domínio do pecado, do poder do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado está presente, nós ainda experimentamos as mazelas dele, mas quando nós somos glorificados, não haverá mais pecado, não haverá mais nada desagradável, nós estaremos em estado de absoluta glória. Isso acontecerá no futuro. Mas aqui o Espírito Santo diz que aqueles que Ele amou, Ele já glorificou. Como se Ele está dando o caso por absolutamente certo, a esses Eles também. Então, todos esses que foram chamados segundo o propósito do Senhor, a quem Ele chamou, a quem Ele justificou, a quem Ele santificou, Ele também glorificou, de modo que vocês estão aqui, mas ao mesmo tempo, é por isso que Paulo diz que nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O Senhor, quando olha para nós, já nos vê igreja gloriosa, glorificada, para o louvor de sua glória. Nós ainda estamos militando aqui, mas na mente do Eterno nós estamos assegurados, na mente do Eterno nós estamos protegidos, guardados pelo seu poder, conforme diz 1 Pedro capítulo 1, verso número 5.
Nós não temos condição de visualizar o conjunto total da obra. Mas o Senhor, que é o grande e supremo arquiteto, vocês acabaram de passar por uma construção belíssima, por sinal, parabéns aos irmãos. Nós também enfrentamos uma luta dessa lá. E às vezes eu chegava, não sei como era aqui, pastor, mas eu chegava na igreja e eu dizia, meu Deus, que desmantelo tão grande. Meu Deus, que negócio tão desmantelado, tudo acabado por ali, pedaço de pau, pedaço de tijolo, tudo sujo. E eu ficava meio desanimado, e a arquiteta chegava animada, pastor, que coisa linda o quê, menino? Onde desmantelo que está aqui? Ah, pastor, é porque o senhor não consegue visualizar. Mas na minha mente aqui é tudo muito belo. Deus é assim. A gente olha para a gente, que desmantelo eu sou. Meu Deus, como pecador miserável eu sou. Mas na mente de Deus, você foi glorificado, glorificada. Na mente de Deus, você está seguro, você está segura. Na mente de Deus, Ele sabe qual é o teu futuro. Ele sabe o que está preparado para você. Paulo teve um vislumbre disso, por isso ele gritou gloriosamente, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aquele que começou a boa obra, certamente Ele a completará. O Senhor não costuma abandonar a sua obra pela metade. Quando Ele põe as mãos à obra, Ele completa, e o Senhor começou a trabalhar em você, Ele só vai parar quando terminar. Você é uma obra nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele está atuando até que você esteja pronto para habitar a eternidade e para todo sempre louvá-lo com grandeza e glória. Então nós estamos certos de que Ele completará o que Ele iniciou. Por causa de tudo, a nossa certeza tem como base tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz, tudo o que Ele está fazendo e tudo o que Ele fará. Ele não somente fez grandes obras por nós, Ele também está realizando grande obra em nosso favor. E Ele também ainda realizará gloriosas obras em nosso favor. Somos ensinados pelo texto da Escritura que o Senhor nos elegeu por causa do seu amor somente. O amor divino é diferente do amor humano. O amor humano, ele precisa ser nutrido e sustentado. Viu? O amor humano depende da resposta que o outro dá. É por isso que a gente diz, o amor acabou. Esse outro dia eu acompanhava um casal. Ele estava desviado da palavra da igreja e ela servindo ao Senhor. E ele massacrou muito essa jovem. Eles eram um casal jovem e ela engravidou e sofreu muito durante a gravidez. Era uma criatura extremamente apaixonada pelo marido. E uma coisa fora do comum. Mas foram tantos anos de sofrimentos. E ela engravidou uma gravidez de altíssimo risco. E ele saía, 2, 3 dias fora de casa. E ela sozinha, passando mal, e não tinha onde socorrer, foi morar num lugar bem longe, não tinha ninguém, nem família. Resultado, essa moça perdeu todo o amor que ela tinha por aquele rapaz. E um dia ela entrou no meu gabinete e disse, pastor, eu quero me divorciar. E eu não acreditei, né, evidentemente, porque era tanto amor. Eu não acreditei. Vai para casa, menina, depois a gente conversa. Depois ele chega, pastor, me ajude, meu casamento vai acabar. Teu casamento vai acabar? Vai, minha mulher não quer me ver mais não. E então esse rapaz fez o que pôde. Converteu-se, se tornou crente. E crente de verdade, viu? Converteu-se mesmo, abandonou o mundo, arrependeu-se do seu pecado, voltou para casa. E a mulher dele disse, eu não quero ele aqui não. Minha filha, olha, seu marido está, pastor, ele está crente, é verdade, está crente mesmo. Agora, tipo assim, se ele virasse Paulo, o apóstolo, eu não ia querer ele, não. Se ele virasse Moisés, aquele homem mais manso da terra, eu não ia querer ele mais, não. Aí ela disse, esse rapaz me secou por dentro. Tudo o que eu podia ter por ele, ele destruiu. E, de fato, o casamento se desfez. Ele permanece crente até hoje. Tornou-se, depois de vários anos, presbítero da igreja presbiteriana. Um homem muito sério e dedicado, mas, por causa de seus pecados, causou vários prejuízos à sua família. O amor humano precisa ser nutrido.
senão ele não subsiste. E muitas vezes nós somos destruídos por causa da maldade do outro. O amor de Deus não é assim. Se o amor de Deus fosse destruído por causa dos nossos atos de pecado, nós estaríamos perdidos. Deus nos ama de uma maneira inexplicável. Deus nos ama de uma maneira incomparável. Por isso que Paulo disse, eu queria que vocês tivessem alguma noção da altura, da largura, do comprimento, da profundidade do amor de Deus. Ele é radical, ele é capaz de buscar o pecador no profundo dos infernos, arrancar essa alma de lá, produzir vida. Não existe limites para o amor de Deus e ele nos ama incondicionalmente. A base do amor de Deus não é aquilo que eu faço. O amor de Deus não depende das minhas ações. O amor de Deus não esfria. Nós sabemos algo de amor que esfria, que hora está muito quente, hora está muito frio. O amor de Deus não sofre variação. Ele é o mesmo, de eternidade a eternidade. Ele nos ama hoje como nos amou no princípio do mundo. Paulo disse em capítulo 1 e o verso 4 de Efésios que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, de modo que o amor que Deus tinha por nós antes da fundação do mundo, antes de nós sermos, permanece o mesmo, sem variação, e assim será por toda a eternidade, de modo que a sua queda não diminui o amor de Deus. É por isso que Paulo diz, e esse amor não me dá liberdade para mergulhar na vida de pecado. Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Que amor é esse? Eu sou tão indigno. Como Ele pode me amar dessa forma? Jamais serei capaz de compreender esse amor tão glorioso e tão soberano. Mas louvado seja Deus que é possível experimentá-lo em minha alma. Desfrutá-lo dessa graça bendita que se chama o amor de Deus por mim. De modo que Deus nos elegeu por causa do seu amor somente. A base da eleição é essa, porque Ele quis e porque Ele nos amou. Quem era você para que Deus escolhesse você? Meu Deus, quem era eu? Meus irmãos, nós podíamos estar mortos em nossos pecados, em estado de miséria, sei lá como podia estar a sua vida hoje. O amor de Cristo fitou você, alcançou você, transformou você, fez o seu Espírito habitar em você, trouxe você para um relacionamento pactual com Ele por sua graça e lhe promete as bênçãos mais ricas por toda a eternidade. Tudo isso por causa do seu amor. Deus, então, por causa desse amor, nos chamou por sua palavra e pelo seu Espírito. Chamou-nos, falou-nos ao coração, aqueceu a nossa alma morta, deu vida a ela, para que nós pudéssemos voltar. Ele nos justificou por sua graça somente. Em sua cruz, tratou Cristo como se Ele tivesse vivido a minha vida, para que eu fosse tratado como se eu tivesse vivido a vida de Cristo. Isso é justificação. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, Cristo nos libertou da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Lutero disse que na cruz o Senhor disse ao seu filho, sê tu aquela prostituta, sê tu aquele ladrão, sê tu aquele malfeitor, porque eu quero salvá-los. E Ele foi para a cruz, para que eu e você pudéssemos viver a vida dEle. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos desfrutar da sua vida. Ele suportou a ira de Deus, para que nós pudéssemos entrar em seu amor, para que nós pudéssemos ter relacionamento de amor com Ele. Ele nos justificou, livrou-nos de todos os nossos pecados, perdoou toda a nossa culpa. E o que Ele fez conosco foi mais do que o que nós podemos contar. Ele não somente perdoa os nossos pecados, tipo, nos livrando da condenação, mas Ele também nos dá a justiça de Cristo. De modo que nós podemos dizer, somos justos. A justiça que temos não é nossa, é de outrem. Quem é esse outro? Cristo, que morreu por nós. Por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, eu não tenho justiça que proceda da lei, a minha justiça é o Senhor Jesus Cristo e todas as suas obras realizadas em meu favor. Ele nos amou, Ele nos glorificou, completou a sua obra. Tudo isso nos garante que Ele trabalhará sempre visando o nosso bem. Ouça, meu irmão, Paulo disse nesse capítulo 8, e a partir do verso número 31, que diremos?
à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz bem, aquele que não poupou nem mesmo ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é o argumento de Paulo? Se Deus fez o mais difícil, será que ele não vai fazer o mais fácil? Se ele fez o mais difícil, que era pegar o seu filho unigênito, o seu único, e entregar por nós, e não poupá-lo, entregá-lo à morte humilhante de cruz, se ele fez isso, será que ele não vai nos dar as outras coisas? Será que ele não nos vai dar o que nós precisamos para nos manter de pé perante ele, servindo a ele, amando a ele de todo o nosso coração? Ele garante com tudo isso que vai cuidar de nós até o último dia da nossa vida aqui. E quando o último dia da nossa vida cessar aqui, nós estaremos em sua própria presença, contemplando a sua face e sendo como ele é. Bendito seja o seu santo nome. Mas para não cansar tanto vocês, eu quero fazer algumas observações aqui a título de aplicação. O que é que nós aprendemos com tudo isso que nós vimos aqui com o apóstolo Paulo? Primeiro, nós aprendemos que devemos nos alegrar e desfrutar de toda a confiança ao sabermos que o nosso Deus governa todas as coisas para o nosso bem. Aprenda, meu irmão, minha irmã. Você pode não estar compreendendo o que está acontecendo na sua vida, mas saiba de uma coisa, a mão do Senhor está ali. Deus não depende de você entender o que se passa. A obra de Deus não depende do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua compreensão. Mesmo que você não seja capaz de entender por que certas coisas estão sucedendo em sua vida, saiba em seu coração de uma coisa: Ele governa sobre tudo. A mão do Senhor está aí. A mão do Senhor está nesse meio. O Senhor sabe como conduzir tudo isso para o seu bem, e assim Ele fará. Essa é uma promessa feita àqueles que amam o Senhor. Lembrem-se que o bem definido aqui é segundo a sabedoria de Deus, não segundo a nossa cobiça. O bem não é Ele conceder o que nós cobiçamos e desejamos. O bem é a obra que Ele está realizando em nós para desfrutarmos de maior comunhão com Ele e para podermos ser mais parecidos com o nosso Cristo. O maior bem que você pode receber hoje é comunhão com Jesus. O maior bem da alma é comunhão com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa promessa só diz respeito a você verdadeiramente se você ama a Deus. Logo, você precisa avaliar qual é a situação. Isso só pode ser dito a seu respeito se você ama a Deus verdadeiramente. Isso é verdade com relação a você? Você ama o Senhor? A promessa posta aqui não são para todos os habitantes desse planeta, são para aqueles que amam a Deus. E se existe uma coisa que você deve fazer hoje aqui, é avaliar o seu coração, é sondar o seu coração, é examinar o seu coração, como diz Paulo na carta aos Coríntios, para discernir se você de fato ama o Todo-Poderoso. As duas maiores necessidades de sua alma hoje são amar a Deus e ser chamado por Ele. Se você não é um crente, você deve abrir bem os ouvidos. E a Escritura diz: se ouvires hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Você deve ouvir a voz do Senhor, que chama você ao arrependimento, que convoca você ao arrependimento, chama você para que você creia, arrependa-se dos seus pecados e suplique para que Ele lhe dê vida. Em Cristo há toda a fonte de vida, tudo o que você precisa, toda a necessidade de sua alma está em Cristo. E se você clamar a Ele, a promessa é: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus.